Graça e paz a todos os irmãos, pode sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia no João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. Digam glória a Deus. João capítulo 8. João capítulo 8. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, como é a sua vontade de formar um povo santo. Este é o propósito de Deus, de formar uma comunidade santa. Feche os olhos, igreja. Aqui está o povo santo reunido, meu Deus. O povo que o Senhor santifica pelo lavar do teu Espírito, quando somos batizados. Quando somos, meu Deus, batizados com o conhecimento da palavra e reconciliados com o Senhor pela fé no Cristo Salvador. A igreja, ela foi feita para Cristo e Cristo foi feito para a igreja. O Senhor quer formar um novo povo para adorá-lo, e por Cristo nós somos ligados ao Senhor nessa nova aliança. Por isso te louvamos, meu Deus, te louvamos, te agradecemos, porque temos a oportunidade de fazer parte desse povo de Deus, que é a igreja militante na terra, e através da união com Cristo, através da fé em Jesus, nós nos unimos aqui nesse recinto, nesse mesmo Espírito, para te adorar, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que nós fomos feitos conhecer. O Senhor nos fez conhecer todas as bênçãos que para nós eram e são tão necessárias, porque a tua palavra diz que aquele que não crê já está condenado, mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos deu condições de crer na tua palavra, e eu creio, Senhor. Nós cremos em Cristo, por isso temos a legitimidade de povo de Deus, de igreja, porque a igreja reunida é aquela que responde ao chamado.
nós estamos respondendo ao chamado nos termos que o Senhor determinou na aliança. Nós somos abençoados através, meu Deus, da fé, pela obediência. E nós estamos aqui para obedecer. Nós estamos aqui para conhecer a verdade, a palavra de Deus. Por isso nós te pedimos, fale aos nossos corações, Senhor, pelo Filho que veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas esse mesmo Filho, ele ressuscitou no terceiro dia, como estava escrito na palavra, e ascendeu aos céus, e ele está hoje assentado à direita do trono, intercedendo por cada um de nós. E nós pedimos a Cristo que possa interceder por nós, mas a palavra diz que ele enviou outro Consolador. A palavra diz que nós temos o Espírito Santo por nós. Então nós te pedimos nessa hora, meu Deus, que o teu Espírito esteja nos iluminando, nos concedendo o conhecimento dessa verdade, que o teu Espírito esteja nos dando, meu Deus, conhecimento da palavra, para que nós possamos crer cada vez mais e permanecer nesta palavra, e nos tornemos, meu Deus, cada dia mais discípulos aprovados do Senhor. Eu te peço, ó Pai, por essa igreja que o Senhor formou aqui, que essa igreja cresça, que essa igreja, meu Pai, cresça no conhecimento de Deus, que essa igreja busque a salvação que está oferecida na palavra, que essa igreja ela seja abençoada e possa, no contexto da palavra, obedecer. O povo de Deus possa obedecer, porque assim o povo de Deus age. E através dessa fé, meu Pai, com obediência, a promessa seja cumprida, todos nós alcancemos a vida eterna, a salvação. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, pela fé no sacrifício da cruz do Calvário. Nós cremos no sacrifício da cruz, nós cremos no sangue do Novo Testamento, que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Toda a igreja diga: meu Deus, eu creio no sacrifício do Senhor Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados. Cremos, Senhor, no nosso Salvador, e Ele seja o nosso Senhor agora, porque aceitamos a condição para sermos abençoados. Crer na palavra e nos mantermos na palavra pela obediência, e sejamos livres do pecado, passemos, Senhor, a ser servos de Deus em Cristo Jesus, para receber as bênçãos dos lugares celestiais, para recebermos o perdão dos pecados cometidos agora, mas não venhamos a viver em pecado, venhamos sim a viver uma vida nova para o nosso Deus, em comunhão, com obediência à palavra do Senhor, pela fé, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra ela proporciona a verdadeira liberdade. Quanto mais vivermos na palavra, mais ainda seremos livres. Por isso, meu Deus, nós te louvamos,
nós te bendizemos, nós te agradecemos pela poderosa salvação que nos foi oferecida graciosamente, e nós respondemos ao chamado nos termos do Evangelho para obedecer. Estamos aqui reunidos, meu Deus, para responder ao chamado do Senhor, e sejamos assim, pela fé, a igreja verdadeira. Muito obrigado, meu Deus. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Bem forte. Irmãos, o propósito de Deus é formar a igreja através de Jesus Cristo, amém? A nossa preocupação é essa. A nossa preocupação é que nós sejamos o povo de Deus. Você tem que fazer tudo para que você corresponda como serva de Deus e servo de Deus. Essa é a preocupação, pastor. Eu quero fazer conforme a vontade de Deus pela palavra. Essa é a aliança de graça que Deus proporciona. Deus, ele apresenta as condições, e a igreja só, aquele que quiser ser igreja ou fazer parte da igreja, ele diz sim para Deus. Não é tão difícil de entender, é? Não é difícil de entender. Quem quiser ser igreja ou fazer parte da igreja, tem que concordar com a vontade de quem? Com a vontade de Deus dentro da onde? Dentro da palavra. Não adianta vir para cá para inventar. Ah, pastor, eu quero que o senhor revele alguma coisa. Eu estou revelando. Eu estou revelando o que é mais importante para vocês. Mais importante do que os problemas pessoais de vocês é vocês conhecerem a vontade de Deus e aceitar essa vontade para a vida de vocês. Amém? Mais importante do que a música que nós poderíamos ter aqui. Uma banda de música, o jogo de luz que as igrejas têm agora, cortina de fumaça, a igreja toda pintada de preto. É isso que nós estamos vendo, irmãos. Muitas negociações, envelopes de 100, de 200, de 300, de 1.000. Eu pergunto, isso é igreja? Não, não é igreja. Mas a igreja é aquela que recebeu Cristo. A verdadeira igreja é aquela que recebeu Jesus, que foi dado por Deus para que uma igreja se tornasse igreja. Uma igreja se torna igreja quando ela é aberta para sustentar a fé em Jesus. Ela recebeu uma fé e ela passa a sustentar essa fé. Essa fé passa a ser o firme fundamento da igreja. A palavra de Jesus, ouvir a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus. Isso é mais importante. Não é legalismo não, irmãos. Não é legalismo não. A palavra de Jesus é a palavra da verdade. É a verdade que liberta. É no momento em que você aceita a palavra de Jesus, pastor, eu aceito a palavra de Jesus. Diga glória a Deus. Você aceita a palavra de Jesus. O que Jesus está falando quando ele disse que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando o Espírito Santo revela isso para a gente, porque hoje é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que ensina a palavra de Deus, através de um pastor, mas esse pastor, se ele for fiel à mensagem, ele vai pregar a mensagem do Evangelho, mas se ele não for fiel, ele vai distorcer, ele vai inventar, ele vai manipular a igreja. Amém? E eles estão fazendo isso com a maior categoria, irmãos.
eles fazem isso de uma forma tão sutil, eles manipulam a igreja de uma forma tão sutil, que só quem mesmo tem percepção espiritual, discernimento, que é um dom que Deus deu à igreja, discernir o quê? Os espíritos. A igreja ela tem que discernir os espíritos. Espera aí, deixa eu discernir para ver se o pastor Luiz Fernando está falando em nome de Jesus. Porque se eu estiver falando em nome de Jesus, eu vou pregar a mensagem de Jesus. Eu vou pregar Cristo. Mas se eu não estiver falando não estiver falando de Jesus, ou misturando as coisas de Jesus com as coisas que eu acho, ou com doutrina de homens, ou com falsas profecias, nada vai valer de quê? Nada vai valer de nada. Eu anulo a verdade pela meia-verdade, e misturado com a mentira, eu anulo tudo. Ao invés de eu abençoar a igreja, vocês vão sair daqui sem bênção. Mas se eu falar da mensagem de Deus, vocês vão sair daqui abençoados. Glória a Deus. Se vocês ouvirem a palavra de Deus, vocês têm toda a oportunidade de saírem daqui abençoados. O novo povo de Deus, irmãos, é o propósito de Deus. Não é você simplesmente estar dentro da igreja. Não, é você fazer parte desse povo reconciliado. É você estar junto com esse povo que está na mesma fé em Cristo, no mesmo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, amém? Nós estamos no mesmo pensamento. O que Deus faz e o que Deus opera, nós estamos em concordância com a palavra, nós estamos em concordância com o que Deus faz e estamos em concordância com o que Deus opera. Mas não vamos inventar. Silêncio, por favor. Não é adivinhação, mas é a mensagem de Jesus que é mais importante. Deus colocou as condições para a igreja, ou ela aceita ou ela não aceita. Deus colocou a condição para a igreja. E você vai corresponder nesse contexto. E você, se corresponder com obediência à palavra, você tem a bênção de Deus, as bênçãos de Deus, porque são muitas, e você tem a presença de Deus. Você tem a libertação, você tem a salvação, você tem a bênção espiritual, ninguém vai poder te amaldiçoar, amém? E você vai sair daqui abençoado. E vai continuar abençoado se você permanecer nessa fé, irmãos. Nós somos herdeiros dessa promessa. E através da nova aliança, pela fé no sangue de Jesus. Hoje nós vamos cear para quê, pastor? Para lembrar desse sacrifício. A ceia é uma lembrança que aconteceu de um fato que aconteceu há mais de 2000 anos, que nós trazemos a lembrança hoje, como se fosse hoje. Nós vivenciamos, na ceia, nós vivenciamos o sacrifício de Jesus, como se fosse o quê? Como se fosse hoje. Para que fique bem claro qual foi o fato determinante para que a igreja se tornasse igreja. Digam glória a Deus. Pastor, eu quero fazer parte da igreja. Eu quero fazer parte da igreja. Então você responda positivamente ao chamado de Deus. Amém? Você vai responder ao chamado de quem? Ao chamado de Deus. Você veio aqui para isso. Pastor, eu vim aqui por causa de amizade. Não. Você veio aqui porque Deus te chamou e Ele quer que você responda ao chamado, ou se você já respondeu ao chamado, que você confirme o chamado, que você testemunhe o seu chamado, que você ratifique o seu chamado, de que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Estes vão poder participar da Santa Ceia, irmãos, porque, como eu estou dizendo, a igreja, ela é essa reunião aqui. A igreja não é esse prédio. Tem muita gente preso a prédio. Os pastores usam isso como uma maneira de manipular as pessoas, mas não é o prédio. O importante para Deus somos nós. O importante para Deus são as almas que estão aqui.
E essas almas estão no mesmo espírito. Para que nós possamos cear, preste atenção, por favor, nós temos que estar no mesmo pensamento. Nós temos que estar unidos. Nós temos que estar amando uns aos outros, porque esse foi o mandamento de Jesus para os discípulos. Amém? Nós estamos, pastor, juntos para adorar, nós estamos reconciliados com Deus, nós estamos na mesma fé, nós estamos no mesmo espírito, por isso nós somos a igreja verdadeira. Amém? Nós somos a igreja verdadeira, irmãos, por isso, por causa da nossa reunião. Por isso que é importante que vocês valorizem a igreja, não é o prédio. Que vocês valorizem os irmãos que se reúnem. Valorizem a reunião. Façam questão de estar aqui. Pastor, eu venho, porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja, porque a igreja ela adora a Deus. E eu amo fazer parte da igreja. Isso é muito importante que você entenda. Não existe relação com Deus, irmão, solitária. Você entra para o quarto e fecha a porta para falar da sua vida. Mas o testemunho para a glória de Deus é o da igreja reunida. Isso aqui é muito mais importante para Deus do que uma oração somente pessoal. Quando você faz parte da igreja, você pode ter certeza que os seus problemas particulares eles vão ser resolvidos. Pode ter certeza, não precisa ficar com esse egocentrismo, querer que Deus olhe só para você. Não, é muito bom quando eu estou junto com a igreja. É muito bom quando eu faço a minha oração junto com a igreja. Porque a igreja, ela é bem vista. A palavra diz que Deus se agrada com a igreja. A palavra diz que a igreja está sendo formada para entrar aonde? Para entrar no céu. É melhor eu fazer parte da igreja do que buscar minha salvação individual. Eu aprendi isso hoje, por incrível que pareça. Eu aprendi isso hoje, irmãos. Pastor, você aprendeu isso quando? Hoje. A importância que tem esse grupo reunido aqui. A importância que tem de nós desejarmos arrebanhar mais pessoas. Os irmãos que não estão vindo, vamos ligar, irmão, você não está vindo, vamos para lá, vamos reunir hoje, vamos adorar o nosso Deus, você faz parte da igreja, você é importante nessa reunião. Amém, irmãos? Nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Deus. Jesus foi dado não a mim, Jesus foi dado para a igreja. Jesus veio para ser o cabeça de quem? Da igreja, não foi o cabeça do pastor Luiz Fernando. Mas ele, antes de tudo, ele é o cabeça da igreja. E eu devo fazer parte desse edifício. Eu faço parte desse edifício, mas não é mais o templo. Porque Jesus anunciou que o templo não ficaria pedra sobre pedra. Está escrito. Hoje os pastores se ensoberbecem quando eles constroem os seus templos vultuosos, explorando os dízimos e as ofertas do povo. E eles se ensoberbecem e dizem, eu sou um homem próspero, olha a obra que eu fiz. Mas não, irmãos. A obra pertence a quem? A igreja. Digam glória a Deus. A obra pertence à igreja. A obra pertence à igreja. A obra pertence a Deus. Deus levantou a igreja, Deus deu o fundamento à igreja, Deus deu Cristo para que a igreja se tornasse igreja, porque a igreja sem Cristo não é igreja. A igreja que não prega o evangelho de Cristo não é igreja. A igreja que mistura, a igreja que pratica um evangelho, manipula um evangelho misturado, híbrido, não é igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas nós temos que valorizar a igreja. Nós somos parte da igreja. Pastor, eu quero responder ao chamado de Jesus.
Amém? Eu quero fazer parte da igreja. E Jesus fez questão de dizer que os membros da igreja não são por conta de religião, não são por conta porque fazem parte de uma denominação, não são porque frequentam um prédio, não são. Eu tenho 20 anos na igreja tal, mas será que você é membro da igreja? Será que você faz parte da igreja verdadeira? Será que você é reconhecido como mulher de Deus, que faz parte do povo de Deus, homem de Deus que faz parte do povo de Deus, jovem que faz parte do povo de Deus? Como que você vai se identificar como membro da igreja? Jesus falou sobre isso aqui na palavra, João 8. Olha o que ele diz, irmãos. Volte no primeiro versículo de João 8. Jesus fala primeiro, eu gosto de puxar o contexto, o texto todo, para você entender o sentido do que vai se falar. Jesus fala primeiro daquela mulher adúltera que foi flagrada, amém? A palavra de Deus diz que Jesus, os acusadores chegam diante de Jesus e Jesus começa a trazer a realidade da vinda dele e do propósito dele. Jesus, ele não é a favor do adultério e nem passa por cima da lei, que isso fique bem claro, porque pela lei de Moisés, essa mulher deveria ter sido o quê? Deveria ter sido apedrejada, glória a Deus. Mas Jesus, ele faz as coisas como ele quer. Deus ele tem autoridade, Deus está acima da lei. E nesse momento aqui, era um momento da nova dispensação. Jesus estava apresentando um perdão que vinha da parte de quem? Da parte de Deus, mas ao mesmo tempo, ele fez com que aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos, reconhecessem os pecados que estavam aonde? Nas suas mentes. Jesus fez com que aquele pecado aflorasse com uma simples frase: aquele que não tem pecado, que atire o quê? A primeira pedra. E isso impactou aqueles homens que se achavam juízes no direito de condenar aquela mulher e de apedrejar aquela mulher. Glória a Deus. Isso foi o quê, pastor? Um milagre. Um milagre porque a mulher não foi condenada, um milagre porque eles não cumpriram a lei de Moisés. Mas não foi por culpa de Jesus, mas foi uma graça de quem? Foi uma graça de Deus em Cristo. Foi Cristo que despertou a consciência daqueles homens de que eles eram tão culpados quanto essa mulher. Vão acompanhando o contexto. Jesus mostrou que estava chegando o tempo do perdão. Jesus perdoou a mulher, como ele fez com muitos outros pecadores, irmãos. Mas ele disse a ela o quê? Vá e não peques o quê? Qual é a mensagem de Jesus? Vá e não peques mais. Eu te perdoo. Amém? Olha o que ele disse no versículo 11. Ele e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te o quê? Vai-te e não peques mais. Digam glória a Deus. Depois ele disse que ele é a luz do mundo, irmãos. Ele é a luz do mundo para quê, pastor? Ele é a luz do mundo para libertar-nos das trevas. Jesus começa a dizer que ele era a luz do mundo. Jesus começa a se identificar como sendo o próprio Deus. Jesus começa a se identificar como vindo da parte de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele diz que ele é filho de Deus. Ele diz que Deus é testemunha da obra dele. Amém? E ninguém acreditava. A palavra, esse capítulo 8, a partir do versículo 12, Jesus diz que ele é o Filho de Deus, e ninguém o quê? Ninguém acredita.
Ele diz que ele é luz e ninguém acredita, irmãos. Ninguém acredita. Digam amém. Depois, Jesus fala assim no versículo 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Olhe para cá, irmãos. Essas pessoas, alguns receberam o chamado e atenderam ao chamado. Diga glória a Deus. Nós temos que responder ao chamado de Jesus. Ninguém pode estar dentro da igreja, olhe para cá. Ninguém pode estar dentro da igreja e não atender ao chamado de Jesus. Porque a condenação vai ser certa. Porque ele disse: aquele que não crê já está já está condenado. Eu não tenho escolha. Por que Deus não deu a escolha? Porque a rejeição vai levar à condenação. Ah, não, mas tem uma outra alternativa. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Ou você aceita para ser salvo, ou você vai ser o quê? Ou você vai ser condenado. Ou você aceita essa palavra, ou você vai ser condenado. Não há como contestar essa palavra, não há como discutir essa palavra, porque Deus é soberano. Por quê, pastor? Porque Deus é soberano. Porque Ele está acima de todo poder, de toda autoridade que você possa conhecer. Ele é o justo juiz, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Diga glória a Deus. Eu não tenho como contestar o chamado. Eu não tenho como contestar. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Então respondam ao chamado de Jesus. A Bíblia diz aqui nesse versículo 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E nós? Amém? Os que creram nele e os que creem nele hoje formam a igreja verdadeira, irmãos. Pastor, a igreja verdadeira é qual? É aquela que pula? É aquela que dança? É aquela que fez festa de quadrilha agora, nesse mês? Não. A igreja verdadeira é aquela que crê em Jesus de todo o coração. É aquela que responde à palavra de Deus. É aquela que aceita a salvação. Aceita a oferta da salvação. É aquela que aceita a graça. Os termos da graça. Quais são os termos da graça? Aquele que crê será o quê? Esse é o termo da graça. O Filho unigênito de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. Esses são os termos da graça. Crer. Qual é o termo, pastor? Crer. Não é fazer nada por você, porque você não pode fazer nada por você. Você não tem como agradar a Deus. Jesus agradou a Deus por nós. Ah, não, pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu não corto mais o cabelo, eu não uso mais maquiagem. Pastor, a roupa minha agora tem um estilo cristão. Não, não tem estilo cristão. O estilo cristão é um coração de acordo com a vontade de quem? Esse é o estilo cristão. Não é denominação, não é tempo de igreja, não é grupo disso, não é grupo daquilo, mas são pessoas que estão de acordo com a vontade de quem? Jesus está dizendo, Jesus identificou aqui um grupo que creu nele. Amém? Jesus falou da filiação, ele disse que ele era filho de Deus, ele falou que ele não fazia nada dele, mas ele fazia de acordo com a vontade do Pai. Amém? Falava a mensagem do Pai, fazia o que agradava ao Pai. Jesus estava dizendo que ele era Deus.
Ele está dizendo aqui para a igreja que ele é Deus. Mas os judeus, alguns judeus creram. E nós, os gentios, vamos crer ou não? Aquele que crê, diga glória a Deus. Pastor, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus não pecou, mas ele morreu pelo meu pecado. Eu creio que ele realmente é impecável. Eu sou. Quando ele disse eu sou. Vamos repetir? Vamos repetir aqui. Versículo 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. O que ele queria dizer com eu sou? Quem falou que era eu sou? Quem falou que era eu sou em Êxodo? O próprio Deus falou para Moisés o quê? Quando Moisés perguntou, quem eu vou dizer que me mandou? Ele disse o quê? Você vai dizer que eu sou te mandou. Eu sou o que sou. Isso quer dizer o quê, pastor? Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus eterno. Eu sou o eterno. Eu sou aquele que existe desde a eternidade. Eu sou aquele que existe antes da criação. Jesus se identificou, eu sou. Mas quando vocês me levantarem, vocês vão ver que eu sou. Por quê? Porque ele seria crucificado? Também, mas principalmente por quê? Porque ele ia o quê? No terceiro dia. Ele iria ressuscitar. O que glorificou Jesus foi a ressurreição. O que glorificou Deus foi a ressurreição. A palavra se cumpriu quando Jesus ressuscitou. Digam glória a Deus. E isso é o ponto principal, o evento principal da fé da igreja. Se a igreja não crer na crucificação como sendo a obra redentora, se a igreja não crer que Cristo ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus, se a igreja não crê que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, essa reunião aqui ela não tem valor nenhum, irmãos. O principal propósito é esse. Vocês podem se reunir para outras coisas, mas isso não é igreja. Igreja é quando nós nos reunimos para confirmar a nossa fé na obra redentora da cruz, para confirmar que o sacrifício vicário de Cristo foi o evento principal para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus. Isso é importante que vocês saiam com isso aqui no coração de vocês, porque isso salva. Essa é a fé verdadeira que salva. Ah, pastor, mas eu gosto de pular e dançar. É outro problema, isso aí já não é comigo. Não é isso que Jesus disse. Não é isso que a palavra diz que nós temos que crer. Isso não é evangelho. Mas o evangelho é o que o pastor Luiz Fernando está falando aqui. Jesus quer que a igreja creia. E ele identificou os que creram. E quais foram os que creram, pastor? Os que receberam a palavra. E o próprio Cristo, porque ele é a palavra, ele é a palavra da verdade, amém? Jesus não é uma pessoa, irmãos, ele se fez pessoa, mas ele é um espírito. Ele reencarnou, pastor, ele foi encarnado, ele foi encarnado, não reencarnado, ele foi encarnado, ele se fez homem, mas ele não é homem, ele é um espírito. Digam glória a Deus. Ele é um espírito e depois ele voltou para a glória de Deus como um espírito. Ele voltou para a glória. Ele enfrentou a cruz sabendo que o cumprimento daquela missão lhe daria essa volta para a glória. Porque tudo estava no plano de quem? No plano de Deus. E Jesus identificou os que creram, repetindo. Dizendo estas coisas, versículo 30, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Olhe para mim, irmãos, qual é o propósito, pastor? Onde que eu tenho que me apegar? É no pula-pula? É na revelação, na adivinhação? É na adivinhação? É no grupinho das mulheres? Sim ou não, igreja? Você tem que se apegar aqui. Todos nós temos que estar reunidos em quê? Na palavra.
O que forma a igreja é quando todos nós concordamos com Jesus através de quê? Da palavra. Ele é o fundamento. É justamente a doutrina dos apóstolos que a igreja primitiva perseverava. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração. Faziam caridade, amavam uns aos outros. Isso era a igreja, irmãos. Mas o ponto principal da reunião era a doutrina de Jesus, era a palavra. Por isso que ele disse: se permanecerdes, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus o quê? Vocês serão a igreja. Se vocês conservarem a posição de vocês na palavra, não na denominação, não no apóstolo, esses apóstolos que estão aí, não nas pastoras, mas na verdade, que é a palavra de Deus. Porque quando um apóstolo se levanta apóstolo, ele está contrariando o quê? A palavra. Porque não existe apóstolo. Quando uma pastora se faz pastora, ela está contrariando o quê? A palavra. Contrariando a palavra. Amém? E nós não podemos ficar em cima do muro. Ah, não, isso aqui está meio certo. Meio certo não é certo. Ah, isso aqui, pastor, já é um conceito que a igreja superou. Não, a igreja não pode superar o que está escrito. A igreja não pode superar. Amém? Existe entendimento espiritual que esclareceu mais, mas os fundamentos não podem ser mudados. Existem coisas que eram sombras que se tornaram realidades. O Velho Testamento tinha muitas sombras? Tinham. Antes se guardava o sábado, e por que hoje não se guarda mais? Porque Jesus aboliu. Porque Jesus aboliu. Antes você era salvo pela obediência, aquela obediência legal, sim, mas hoje não, hoje você é salvo por uma consciência espiritual formada pelo próprio Deus. Não adianta eu querer me salvar através de obediência sem o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo porque o Espírito Santo me ensina, o Espírito Santo me dá um coração novo, um espírito novo, para obedecer a quem? Para eu obedecer a Deus. Eu tenho que estar em oração clamando pela graça. Senhor, me conceda o teu Espírito Santo para que eu tenha capacidade de fazer o teu querer, de realizar o teu realizar, porque a Bíblia diz o quê? Do Senhor é o querer e o realizar. Efésios fala isso. Às vezes você diz, eu vou fazer, mas você não consegue fazer. Quantas coisas eu disse que eu vou fazer e não consigo fazer. Quantas coisas que eu digo eu quero me livrar e não consigo me livrar. Paulo disse, eu amo a lei de Deus, mas essa lei que eu amo, eu não consigo fazer, eu não consigo praticar. Mas o pecado que eu odeio me domina e eu pratico. E depois ele disse, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. Antes ele disse, vendido sou pelo pecado, desventurado homem, miserável homem que sou, vendido pelo pecado. Só Jesus que pode te libertar do pecado, irmão. Só a verdade pode te libertar do pecado. É um processo onde você tem que crescer. Pastor, eu preciso permanecer nessa palavra, eu preciso me enganjar com intensidade, com fervor, nesse amor, nessa devoção a Cristo, eu preciso utilizar os meios da graça, eu preciso da oração, eu preciso do estudo da palavra, eu preciso da adoração, eu preciso da comunhão, eu preciso da luta diária contra o pecado, diga glória a Deus. Eu preciso de tudo isso. Eu preciso de tudo isso para quê? Para que eu possa progredir, igreja. Para que a igreja ela se torne mais sólida, ela tem que se enganjar nessa comunhão com Cristo. Digam glória a Deus. Perseverando na verdade. Eu tenho que perseverar na verdade, na verdadeira mensagem. E aí o cristão vai alcançar o quê, pastor? Vida eterna. O cristão vai triunfar sobre todas as adversidades, mas enganjado com Cristo, estando em Cristo, não abandonando a fé. Nós não podemos abandonar a fé, porque muitas vezes eu tomo posse da fé e eu abandono a fé e eu perco a minha salvação.
Não tem essa história de uma vez salvo, sempre salvo. A salvação é uma coisa que é construída. A salvação é construída, irmãos. E ela é construída nessa permanência nossa. Essa permanência nossa, se permanecerdes, se vós permanecerdes na minha palavra. Está escrito isso aí? Isso conserva a igreja. Isso conserva você como membro da igreja. Permanecendo na palavra. Parem de ficar, irmãos, batendo de porta em porta, igual ciganos. Não sabem o que querem, um dia estão numa igreja, outro dia estão em outra, um dia estão ouvindo uma heresia, estão batendo palma, estão dando glória a Deus, mas não buscam conhecer a verdade. Igreja falsa não gosta de Bíblia, não, irmãos. Falso profeta não gosta de Bíblia. Falso profeta não tem paciência de estudar o Evangelho. Porque se ele não estudar também, ele não vai saber pregar, não. Não pensa, não, Jesus vai me dar. Espera um pouquinho, Jesus vai me dar. Vai me dar nada. Ele não vai dar nada. Ele vai dar a quem busca. O que busca o quê? Encontra. O que pede o quê? E o que bate? A porta se abre. Amém? Mas o que busca são pessoas que estão interessadas nas coisas de quem? Nas coisas de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer naquele contexto. Jesus estava falando das coisas de Deus. Lucas falou do Espírito Santo. Que essa oração, esse pedir, esse buscar, esse bater a porta, não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Principalmente o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não pode começar a agir se você não se comprometer primeiramente com Jesus. Se você não crer no Evangelho da salvação, eu preguei isso aqui. Essa questão do Espírito Santo, do selo com o Espírito Santo, ela prescinde uma fé no Evangelho da salvação, na palavra da verdade. Não tem Espírito Santo sem a verdade de Deus, irmãos. Ah, não, pastor, ela começou a falar em língua. Começou a falar em língua estranha. Aí eu pergunto, o que ela falou? Não entendi nada, nem eu. Né, minha filha? Não entendi nada. Não entendeu não, irmão? Nem eu. Mas é uma bênção. Qual bênção? Qual foi a edificação que você recebeu numa pessoa falando uma coisa que ninguém entende, não é nem uma língua estrangeira? Mas as pessoas dizem que isso não, pastor, isso é de Deus. Não, o senhor não acredita no dom de língua? Eu falei, acredito, mas no dom de língua conforme o contexto da palavra. Ah, não, e a língua dos anjos? Não sei, o anjo que fala enrolado eu nunca vi. Muitos anjos falaram na Bíblia. O anjo falou para Maria que ela ia ser mãe, mas ela não ficou assim, hein? Não estou entendendo o seu anjo, pode falar mais claro? Chama o intérprete para eu saber o que esse anjo está falando. Não, ela entendeu claramente. Abraão ouviu anjos falando com ele. Ló recebeu anjos na casa dele. Amém? Mas todo mundo entendeu claramente a mensagem de quem? Porque era a mensagem de Deus, irmãos. A mensagem de Deus é clara. Não existe nada enrolado na Bíblia. Tudo na Bíblia é claro. Quem enrola tudo são os homens. Quem gosta de enrolo são os homens. Gostam de enrolo para quê, pastor? Para enrolar mais ainda as pessoas. Eles se enrolam e enrolam os outros. Amém? Mas Jesus identificou os que creram. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Os meus discípulos. São os que receberam a palavra, os que receberam Jesus, os que creram que ele era o Messias, vindo da parte de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que os judeus creram nele. E Jesus disse, se vocês permanecerem nessa fé. A sequência é essa. Jesus emendou, Jesus fortaleceu aqueles homens pela fé deles. Vocês estão acreditando em mim? Muito bem. Se vocês permanecerem acreditando em mim, vocês serão os meus o quê? Os meus discípulos. Irmãos, há uma necessidade de permanência. A igreja não pode ficar nesse pinga-pinga. Vem hoje, daqui a um mês você volta,
daqui a 2 meses você volta, aí você some 15 dias, depois aparece. Não, nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer testemunhando. A igreja tem que estar reunida testemunhando. Isso é importante. Cuidado com esse individualismo. Esse individualismo pode te enfraquecer. Tem gente que gosta de alvoroço, de adivinhação. Isso aqui é difícil de essas pessoas entenderem. Mas uma hora vocês vão entender, porque Deus vai te dar essa graça. Deus vai te dar essa graça, essa maturidade, esse esclarecimento. Eu recebi esse esclarecimento, irmãos, porque eu também entrei no movimento religioso. Eu fiz parte do movimento religioso também. Mas só que quando a pessoa está buscando, ela não se acomoda com aquilo que ela ouve, mas ela discerne dentro da onde? Dentro das Escrituras. Espera aí. Igreja, não, você é da igreja? Põe um envelope. Olha como que o pastor diz quem é da igreja. Quem é da igreja dá o dízimo. Será que está certo? Não. Quem é da igreja crê em Jesus. Quem é da igreja ama o próximo. Quem é da igreja perdoa. Quem é da igreja depois pode ajudar na obra. Mas primeiro faz a parte espiritual. Primeiro se preocupa com a sua condição espiritual, com a sua condição de conhecimento. Pastor, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, você obedece a palavra, presta atenção, por favor. Criança, sossega aí. Você obedece a palavra e você cresce espiritualmente. Você obedece a palavra, você recebe libertação. Diga glória a Deus. Quanto mais eu absorvo a palavra, mais liberto eu sou. Quanto mais eu desobedeço a palavra, mais preso eu sou. Mais escravo do pecado eu sou. Diga glória a Deus. Quando a pessoa conhece a Cristo, irmãos, ela começa a progredir espiritualmente. Se verdadeiramente você conheceu a Cristo, muitas coisas já mudaram na sua vida para melhor. Muitas coisas, sua natureza mudou para melhor. Você passou a ser uma pessoa mansa. Você passou a ser uma pessoa humilde. Você passou a perdoar mais. Amém? São pessoas que não estão vivendo em pecado consentido. Amém? Se tem consentimento com algum pecado, lute contra ele. Essa é a verdade. Pastor, eu estou vivendo um pecado consentido. Você está tendo a oportunidade hoje de ouvir de Jesus Cristo, para você se tornar discípulo. Persevere na palavra, porque a palavra é a verdade que liberta. Mas o pecado não, o pecado ele escraviza. Amém? O pecado escraviza, irmãos. Nós somos livres a partir do momento que nós recebemos Cristo. E Jesus continua falando: e conhecereis o quê? A verdade vos o quê? Vos libertará. Jesus está falando aqui de libertação, irmãos. Jesus está mostrando o caminho da libertação. Por quê? Porque tem gente presa. Porque nós éramos presos. Ou talvez ainda estamos presos em alguma coisa. Mas Jesus já deu a palavra. Jesus já pregou a palavra. Você que tem que tomar posição diante de quê? De Deus. Entre na palavra. Ou deixe essa palavra entrar na sua vida. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Como que eu faço, pastor? Entre oração. Eu sei que isso não vem de nós. É dom de quem? É dom de Deus, então busque isso.
Senhor, retira esse mal do meu quê? Lava-me com essa palavra. Lava-me, Senhor Jesus. Dobre os joelhos e clame, Senhor Jesus, lava o meu coração, me limpa, como Davi clamou no Salmo 51. Lava-me com hisopo e ficarei limpo. Jesus tem poder para te limpar, irmão. Mas ele fala aqui que ele liberta você pela palavra. É a palavra do Senhor que precisa ser ouvida. É a palavra do Senhor que precisa ser obedecida. Porque esses são os termos da graça de Deus. É uma obediência, por quê, pastor? Por obrigação? Não, por entendimento, é diferente. Não é uma obediência, irmã, por obrigação, mas é por entendimento de que a palavra de Deus é a verdade. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o Salvador, Ele é digno de toda a minha atenção e crédito. Se eu não crer em Cristo, eu vou crer em quem? Eu posso crer na minha mãe, no meu pai, mas Cristo é muito mais do que a minha mãe e o meu pai. Minha mãe e meu pai são pecadores, mas Cristo não é pecador. Cristo falou assim, olha, vocês vão saber que eu sou. Eu sou o quê, pastor? Divino. Eu sou impecável. Tudo que eu falo é o quê? É verdade. Eu não tenho conversa fiada. Eu não falo em vão. A minha palavra não volta vazia. Aquilo que eu prometo vai acontecer. Aquilo que eu profetizo vai acontecer. E pronto, e acabou. Mas ele disse aqui que muitos creram nele, no versículo 30. E nós? Será que nós podemos crer em Jesus, sim ou não? Vamos crer hoje, irmãos, mas vamos crer com determinação, nessa eu creio, mas falou com o quê? Falou com a boca, mas o coração está longe. Vamos tomar uma posição diante de Deus. Essa palavra ela tem poder, você pode não ter poder, mas essa palavra tem poder se você determinar nela. Se permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, versículo 31, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos o quê? A verdade vos libertará, ou seja, quanto mais vocês obedecerem a palavra, quanto mais vocês creem na palavra, vocês vão crescer espiritualmente e vocês vão receber libertação. Jesus disse que isso é ser livre, quando você ouve e pratica a palavra de quem? A palavra de Deus. Igreja é para isso. Igreja se torna povo de Deus quando ela conhece a palavra. Não é a palavra manipulada, mas é a palavra pura, irmãos. É o vinho novo. A palavra é o vinho novo. Eu preciso ser novo para receber o vinho novo. Jesus disse que odres velhos não podem receber o quê? Vinho novo. Amém? Nós temos que receber a palavra de Deus, e ela é o vinho o quê? O vinho novo. A palavra de Deus, ela te dá crescimento, irmãos. Mas o odre velho, ele está encolhido. Se ele receber a palavra de Deus, sabe o que acontece com ele? Ele arrebenta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele arrebenta. Eu tenho que permitir que Jesus me dê o quê? Crescimento espiritual. Diga glória a Deus. Jesus quer te dar crescimento espiritual. Ele quer que você seja livre. Você é livre ou você é escravo? Jesus está dizendo, conhecereis a verdade vos o quê? Libertará. Aí você para e pergunta, peraí, se eu creio e pratico a palavra de Deus, eu sou o quê? Eu sou livre. Mas se eu não pratico a palavra de Deus, eu sou o quê? Eu sou escravo. Jesus está falando sobre livre e sobre escravo aqui nessa noite. Quem é escravo está fora da palavra. Quem é livre está dentro da palavra. Diga glória a Deus. Jesus, ele tem poder para te libertar, irmãos. Aí eles responderam assim, irmãos.
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Esse é o problema, olha a religiosidade aí. Eu sou membro da igreja tal, pastor. Eu sou da denominação tal. Os judeus falaram: nós somos descendência de quem? De Abraão. Eles falaram da descendência de sangue. Amém? Não adianta você dizer que é da igreja, não adianta você dizer que é filho de Deus, não adianta você dizer que é povo de Deus, se você não aceitar o quê? A palavra. Nada de tempo de igreja. Pastor, tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. Isso não quer dizer nada se você não leva em conta a verdade. Você continua sendo escravo depois de ter dito filho de Abraão. Eles disseram o quê? Somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Olha os mentirosos. Eles ainda disseram que eles estavam livres. Um povo que foi aprisionado por tudo que é tipo de inimigo. E estavam presos, nesse momento aqui, nas mãos de quem? Dos romanos. Ainda estavam escravos dos romanos. Eles estavam falando de uma liberdade política, mas Jesus estava falando de uma liberdade o quê? Espiritual. Eles estavam falando de uma liberdade política. Nem politicamente eles eram libertos, que dirá espiritual. Amém? Jesus falou de liberdade espiritual, Jesus falou de liberdade do pecado, mas eles discutiam com Jesus o que não entendiam e pensavam em liberdade política. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. E ele fala assim, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo de quê? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. São pessoas que estão vivendo do pecado. São pessoas que estão tendo prazer no pecado. Essas são escravas do pecado. Justamente o que Jesus quer fazer, pastor, libertar essas pessoas. É você, sabe fazer o quê, irmão? A partir de hoje, tomar uma posição a favor da palavra. Isso aqui não é motivo para constrangimento, não. Isso é uma palavra de graça. Você não precisa confessar para mim, porque você pode confessar para mim e eu espalhar para todo mundo. Porque o homem é falho. Você não precisa confessar para o padre. Você não precisa confessar para ninguém. Está dando risada, né, irmã? Quando eu falei que quando se contar para mim, eu falo para todo mundo. A minha não fala, não, que tem mais fofoqueiro dentro da igreja. Conta o seu problema para o irmão, para você ver só. Conta o seu pecado para o irmão. Pede ajuda a ele, pede dinheiro emprestado. Agora, fala de pecado, não. Se você falar, vai dar problema. Você tem que confessar para quem? Se você for sincero, irmão, você só fala com Deus. É o suficiente. Porque é Ele quem perdoa. É o Espírito Santo que lava. Ninguém pode fazer nada por mim. Tem muitas pessoas boas que dão conselhos bons, conselhos espirituais dentro da igreja. Sim, eu não estou desfazendo, não. Tem muitas pessoas de qualidade dentro da igreja. Mas a questão é a traição do próprio quê? Do próprio coração. Ninguém sabe como que as pessoas vão receber certos tipos de confissões. Mas Deus não. Deus não tem preconceito. Deus não tem preconceito. Você tem que falar com quem? Aprenda a ter um relacionamento com Deus. Você é da igreja. Você é da igreja. Nós temos que ajudar nossos irmãos? Sim, pastor. A quê? A reabilitar, não afundar. Nós temos que zelar pela pureza da igreja? Sim. Trazendo os irmãos que estão caídos, para que eles o quê? Para que eles levantem. Mas, infelizmente, você tem que saber muito bem com quem você vai compartilhar as coisas. Por isso que eu estou dizendo que é melhor você compartilhar com quem? É melhor você compartilhar com Deus. Eu não estou desvalorizando isso ajuda, pastor, ajuda. Mas nós temos visto o quê? Que essa maneira tem dado problema. Porque as pessoas não têm comprometimento.
não tem fidelidade com as confissões, mas Deus tem. Jesus sabia que Judas era ladrão? Sabia, mas não falou para ninguém. Nós pregamos aqui, Jesus falou para alguém que Judas era ladrão? Falou não, até o final. Ele falou várias vezes, tem um ladrão aqui no nosso meio, tem um traidor aqui no nosso meio. Mas ele não disse quem era. No final, na ceia, ele falou de novo, ele se agitou, os discípulos falaram, quem é, Senhor? João deita no peito de Jesus e pergunta, quem é? Pedro, de longe, fala, pergunta aí quem é, e logo para a gente saber quem é esse cara. Jesus fala assim, olha, eu vou dar o pão na boca dele. Vou dar o pão molhado na boca dele. Mas ele falou, Jesus falou, mas João ficou surdo na hora. Por quê, pastor? Porque Jesus não queria que ninguém soubesse. Jesus não queria escandalizar Judas, mesmo sabendo que ele era traidor. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus não quer que ninguém saiba do pecado de ninguém. Esse é o princípio que eu vejo na Bíblia. Jesus, ele foi fiel em guardar segredo em relação ao pecado de Judas, e ele ajudou, ele fez de tudo para ajudar Judas. Quando ele deu o pão molhado a Judas, ali foi mais um ato de honra, porque isso era um ato de honra. O mestre da mesa, que era Jesus, ele honrou Judas, dando o primeiro pedaço molhado a Judas. No costume oriental, isso era uma honra que o anfitrião fazia a um convidado. E ele fez isso para ver se Judas reabilitava, para ver se Judas quebrantava o coração e dizia, poxa, ele me trata tão bem e eu estou tão mal intencionado com ele. Mas a palavra diz que Judas não se tocou de maneira alguma. Amém? Quando Jesus acabou de dar o pão molhado, a palavra de Deus diz que Satanás entra no coração de Judas, e Jesus, vendo que ele já estava determinado a fazer o que ele determinou em seu coração, Jesus disse a ele, o que você tem que fazer, você faça o quê? Faça depressa. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa. Olha o versículo 35 para a gente encerrar. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre, irmãos. Glória a Deus. Pastor, eu quero permanecer em Cristo. Eu quero ser filho e não servo. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero fazer parte da igreja. Então você vai confessar Cristo. Você vai confessar fé no sacrifício da cruz. Você vai confessar fé no cálice através da nova aliança no sangue. E você vai participar da ceia, vai participar da família de Deus.